Olá pessoal, tudo bem? Na novela Terra e Paixão, o Antônio vai ficar transtornado ao saber que foi enganado e decidirá fazer mais 2 vítimas. Essa ordinária vai me pagar. Ela acha que pode enganar minha família desse jeito? Pois vai se arrepender de ter cruzado meu caminho. Eu vou mandar essa maldita dessa Graça junto com esse filho bastardo dela pro quinto dos infernos. Prometerá o magnata sem ter dó nem mesmo da criança. Indignado, Antônio também ameaçará o delegado. E o seu destino, delegado, vai ser muito mais trágico. Vai aprender a não se envolver mais com mulher comprometida de boa família. Eu vou arrancar suas partes para aprender, dirá ele transtornado. Para piorar a situação, a Ágata vai ser ameaçada pela Irene, mas não deixará isso barato. Ela dará uma surra na rival com direito a puxão de cabelo e ameaças. Você acha mesmo que pode me amedrontar, Irene? Eu passei anos na cadeia, tenho contatos da pior espécie. Eu vou te dar uma amostra do que eu sou capaz, falará a Ágata segurando uma faca e prometendo dar uma lição na rival. Como eu sei que vai querer se vingar, eu vou te atingir onde mais dói, na sua querida filha maluca que restou. Por enquanto. Ameaçará a Ágata em meio a gargalhadas. Agora já deixa o like se você gostaria de ver a Ágata dando uma surra na Irene. Toda essa confusão vai começar quando a Aline terminar definitivamente o noivado com o Caio, após ser ameaçada pelo Antônio mais uma vez. A Aline procurará o Caio para uma conversa séria e o comunicará de sua decisão. Nós dois estamos em disputa, isso nunca vai acabar, disparará a protagonista. O casal até chegou a reatar, mas o caldo voltará a entornar quando o patriarca dos La Selva não cumprir as ordens do oficial de justiça e continuar com o trabalho de exploração de diamantes nas terras da viúva. O Marino será chamado para resolver a situação e levará o ricaço preso. Debochada, a Aline irá até a delegacia para ver o inimigo atrás das grades. O vilão deixará claro que vai acabar com a professora. Abalada, a Aline tomará uma decisão sobre o relacionamento com o primogênito do Todo-Poderoso. Eu vim pra gente ter uma conversa definitiva. Eu não dormi nem 1 minuto. Passei a noite toda pensando e revirando a nossa história, nossa vida, tentando achar uma solução, mas não consegui. Desabafará ela, sem conseguir conter as lágrimas. O Caio não entenderá nada. Espera aí, solução para quê? Questionará ele, confuso e sem acreditar que a Aline vai desistir deles mais uma vez. Para nós, depois do que aconteceu ontem, depois de ouvir o que o seu pai me disse na frente de todo mundo, eu me dei conta de que nós dois não podemos ficar juntos, explicará a mocinha. Ah, não, isso não, pelo amor de Deus. Nisso eu não posso nem pensar. Eu não sou meu pai e eu não sei viver sem você. Sofrerá o bonitão, fazendo de tudo para convencer a mocinha do contrário. Você não ouviu o que ele disse? Ele me ameaçou de me eliminar. E eu sei que ele vai arquitetar uma maneira de me tirar do caminho dele, de uma vez por todas. Nós dois estamos em batalha. Retrucará a Aline. O Caio até dirá que está do lado da amada em tal batalha. Não, essa disputa é minha, só minha. Eu não quero mais ficar com você. Eu não quero, entendeu? Não tem mais nada para dizer. Acabou. Cravará ela determinada. A protagonista ainda vai tirar o anel de compromisso e entregará para o rapaz. O Caio cairá no choro e ficará inconsolável. Tudo só por causa do meu pai. Por causa desse homem eu nunca vou ser feliz nessa vida. Perceberá ele e prometerá que vai acabar com a vida do Antônio a partir de agora. Pouco depois, a Irene ficará tão fragilizada após descobrir que o Danielzinho não é seu neto, que chegará a ponto de confessar seu crime mais terrível. A mulher admitirá que foi ela quem teve a ideia de sabotar o carro que o Daniel dirigiu na noite em que ele faleceu.
O objetivo da vilã era que o Caio usasse o veículo e fosse a vítima. A Irene estará muito deprimida. Ela terá descoberto que o Danielzinho não é filho biológico do Daniel, mas sim do Marino. Tudo fez parte de uma armação da Graça para usufruir das regalias da família La Selva. A Irene expulsará a ex-nora de casa junto com o bebê, mas sentirá um vazio após a partida deles. Num momento de tristeza, a mulher irá sozinha ao quarto que foi do Danielzinho, fechará a porta e passará a mão nos móveis do bebê que ainda estarão ali. Ela começará a falar sozinha. Eu te amo, meu filho. Eu vou te amar sempre, dirá ela, enquanto se lembra das cenas do falecimento do Daniel no hospital. Chorando muito, a Irene confessará o crime que cometeu. Perdão, Daniel. Me perdoa, meu filho. Eu não queria. Não era para você estar naquele carro. Era para o Caio ter partido, não você. Meu Daniel, me perdoa, me perdoa. Na noite em que você se foi, naquela maldita noite, parte de mim partiu junto com você. Aquele carro, não era para você estar naquele carro, não era. Era o Caio. Tudo foi feito para que o Caio tivesse falecido. Não você, meu filho. Você não. Falará ela, completamente transtornada. Ninguém ouvirá o discurso da Irene, mas o Antônio logo baterá na porta do quarto, querendo saber se a mulher está ali. Ela tentará se recompor, abrirá a porta e dirá que precisava ficar um pouco sozinha. Ah, Antônio, eu estou me sentindo como se o nosso neto tivesse falecido também, lamentará ela. A Irene estará com um semblante sombrio, esperando se recompor para revelar tudo o que acabou de acontecer ao Antônio. Eu não posso acreditar que a Graça tenha jogado tão baixo para nos enganar, por puro interesse. Eu fui cega por não enxergar algo que estava embaixo do meu nariz. Cheguei até a achar que aquele bastardo parecia com o Daniel. Que estupidez! O Antônio vai abraçar a Irene e pedirá para a esposa se acalmar, garantindo que ela não tinha como saber de nada. Você não entende. É muito pior, porque o Marino é o pai do filho dela, Antônio. Ele estava envolvido na mentira o tempo todo e ainda assim quis nos prejudicar. Ele te prendeu, mesmo estando por trás de uma mentira cabeluda feito essa. A reflexão da esposa pegará o Antônio de surpresa e ele ficará sem palavras por um momento. Como você descobriu tudo isso, Irene? Quem foi que te contou? A Irene vai desconversar para não admitir que a pessoa responsável por plantar a sementinha da dúvida foi a Ágata. Eu estava preparada para fazer um teste de DNA. A semelhança entre o menino e o Marino é inegável. Já estava desconfiada da proximidade desses dois e eu precisava tirar a prova. Mas eu nem precisei terminar, porque a Graça se entregou. O delegado é o pai do Danielzinho, Antônio. Fomos enganados esse tempo todo. O Antônio vai se sentar, atordoado com a notícia. Isso é impossível. Como pode ser verdade? Esse delegado lixo sempre está envolvido em tudo para prejudicar nossa família. Mas isso acabou. Ele vai se ver comigo. Esse Marino nunca mais vai enganar ninguém, muito menos os La Selva. Ele vai se arrepender de um dia ter cruzado nosso caminho. A Irene, tão abalada com a informação quanto ele, olhará fixamente para o Antônio, com um olhar calculista e um sorriso maléfico. Agora, Antônio, nós vamos usar tudo isso ao nosso favor. A situação mudou e temos uma carta na manga que pode nos dar o controle sobre o Marino e a Graça. Ela já está fora dessa casa. Agora só precisamos tirar o delegado definitivamente do nosso caminho. Eu vou pensar em uma forma de fazer o Marino se arrepender amargamente de tudo que causou a essa família. Ele não perde por esperar. O Antônio vai balançar a cabeça, concordando com a esposa, e prometerá que nada do que ela fez foi em vão. Eu vou honrar o nosso nome como sempre, Irene. Pode esperar.
O Antônio ficará furioso após descobrir que o Danielzinho é, na verdade, filho do Marino e decidirá confrontar a Graça, que permaneceu na casa dele esse tempo todo com uma mentira nojenta. Ele vai atrás da loira na casa do Tadeu e começará a gritar com todos eles. Eu já sabia que vocês eram uma corja de sem vergonha, mas não a esse ponto. Graça, como você ousa nos enganar dessa maneira? Você é tão safada que estava disposta a deixar que outro homem criasse o seu filho, não é mesmo? Eu tenho nojo de você e deveria mandar alguém finalizar o serviço, mandando vocês dois para a terra do pé junto. A Graça, com o Danielzinho nos braços, ficará visivelmente nervosa com a abordagem do Antônio, mas tentará manter a calma. Senhor Antônio, eu juro que eu estou arrependida, mas eu não podia falar a verdade. Eu temi pela minha vida e pela vida do meu filho. Eu não estava tentando enganar ninguém, eu só queria proteger o meu filho. O senhor sabe bem como é querer o melhor para os seus herdeiros. Antes que a Graça termine, ele vai interrompê-la levantando a mão. Não ouse me comparar a você, sua meretriz barata. Tem coragem de falar que fez isso para proteger o seu filho? Você nos fez acreditar que esse moleque era meu neto durante todo esse tempo. E se o Daniel ainda estivesse vivo, você o enganaria também, sua cara de pau. Mentiu para mim, para Irene, para todos nós. Eu devia mesmo acabar com a sua raça para impedir que esse mal continue se alastrando. O Tadeu e a Gladys vão observar a discussão, incapazes de se envolver, com medo do que o magnata pode fazer. Com lágrimas nos olhos, a Graça falará. Eu tinha medo do que vocês poderiam fazer. O Marino queria assumir o bebê, mas eu sabia que vocês não iam aceitar. Mais uma vez, o magnata vai cortar a loira. Marino, então é verdade. Ele é o pai desse garoto. A Graça confirmará com um aceno de cabeça, sem ser capaz de controlar as lágrimas que insistem em cair. Sim, senhor Antônio, ele é o pai. Se eu pudesse te mostrar o quanto eu estou arrependida, eu faria sem pensar duas vezes. O Antônio olhará para o menino, ainda processando a revelação. Pois você nem pense em voltar a colocar os pés na minha casa, nem nunca mais se atreva a cruzar o meu caminho. A Graça abaixará a cabeça, aceitando a ordem do Antônio, e apenas observará o magnata sair batendo a porta enquanto ela continua com o Danielzinho nos braços. Meu Deus, o que foi que eu fiz da minha vida? Se lamentará a loira. Em seguida, o Antônio, ainda tomado pela fúria e pela sensação de traição, após descobrir a paternidade do Danielzinho, entrará decidido na delegacia de Nova Primavera. Ele se dirigirá diretamente ao escritório do Marino, onde o delegado estará concentrado em seu trabalho. O Marino erguerá os olhos, surpreso ao ver o Antônio entrando com tanta hostilidade. Antônio, o que faz aqui? O magnata vai encarar o delegado com um olhar ameaçador e baterá na mesa antes de afirmar. Eu vim lhe fazer um aviso, Marino. Você acha que está livre depois do que fez? Achou que poderia ficar impune por tanto tempo? O seu golpe com a Graça foi exposto e vocês dois vão se arrepender amargamente de tentarem me passar para trás. O Marino permanecerá sentado à sua mesa, mantendo a calma diante das ameaças do Antônio. Fingindo tranquilidade, o delegado falará. Não sei do que está falando, Antônio. Seja mais claro. Ainda mais furioso com a atitude sonsa do Marino, o magnata logo falará. Não finja que não sabe. Você me roubou a minha família. E agora ousa fingir que não armou um golpe com a Graça? Já sei de tudo. Você é o pai do filho dela. Vocês são dois golpistas que se merecem. Mas pode escrever o que eu estou te falando. Isso não vai ficar assim, Marino. O delegado vai suspirar, compreendendo o nível da raiva do ricaço. Antônio, entenda que a situação é complexa. Eu não planejei isso e não fiz nada para prejudicá-lo. A verdade veio à tona para mim como uma surpresa.
mas eu não poderia passar por cima da decisão da Graça de contar a verdade a vocês. Ela é a mãe. O magnata vai gritar sem se preocupar com o climão. A verdade? Você vai ver o que é verdade quando eu acabar com a sua carreira, com a sua vida. O Antônio avançará de forma ameaçadora na direção do Marino e permanecerá sentado, mas firme em sua postura. Se você acha que as ameaças vão resolver alguma coisa, está enganado, Antônio. Eu fiz o que pude para proteger o Danielzinho e a Graça, e eu não me arrependo disso. O Antônio olhará fixamente para o Marino, respirando pesado, e depois, com o último olhar ameaçador, vai se virar e sairá do escritório. O Marino permanecerá no local, preocupado com as ameaças do Antônio, mas decidido a proteger seu filho a qualquer custo, dando um futuro digno ao herdeiro. Como se não bastasse o caos, o surto da Irene também não vai parar por aí. Numa dor absurda, a megera decidirá tirar satisfações com a Ágata. Ela irá até a pousada acusar a ex-presidiária de promover sua dor. As duas terão uma briga feia, e a mãe do Caio a ameaçará torcer o braço da rival. Ela terá de ir embora com o rabo entre as pernas para não passar mais vexame. A Ágata, inclusive, vai se aproveitar de sua experiência como ex-presidiária para derrotar a Irene. A mulher se envolverá numa briga com a rival e conseguirá imobilizá-la sem muito esforço e machucá-la. A Irene ficará desesperada e passará um vexame nas mãos da inimiga. Tudo porque a Irene descobrirá que o Danielzinho realmente não é seu neto, se lembrará das provocações que terá ouvido da rival e irá atrás dela na pousada. As duas trocarão ofensas e, em um determinado momento, a mulher do Antônio tentará agredir a mãe do Caio com um tapa. A Ágata reagirá rapidamente, torcerá o braço dela e fará com que a rival implore por misericórdia. Aquela vez que você me bateu, eu só banquei a frágil. Em todos os meus anos de cadeia eu aprendi a me defender. Se eu quisesse, te eliminaria agora, dirá a forasteira enquanto agride a rival. A Irene ficará muito assustada. Ela não terá força nem técnica para revidar a agressão da Ágata e vai se desesperar. Por muito pouco ela não berrará por socorro. Me solta já, senão eu grito, reclamará a megera. Você daria esse vexame, é? Debochará a Ágata rindo na cara da rival. A Irene terá de admitir que perdeu a briga e voltará para a mansão dos La Selva humilhada e ainda mais furiosa. Mais tarde, o Marino estará sentado em sua sala na delegacia, tenso e preocupado, passando as mãos pelo cabelo e olhando para uma pilha de papéis em sua mesa. A Lucinda entrará na sala, notando imediatamente a expressão abatida do delegado. Marino, o que está acontecendo? Você parece muito nervoso. O delegado olhará para Lucinda e vai respirar, relutante em compartilhar a situação com ela. Lucinda, eu tenho que te contar uma coisa. Eu não queria porque eu sei que isso vai te preocupar. A Lucinda já estará preocupada e insistirá. Diga, Marino, você sabe que pode confiar em mim. O delegado, com uma pitada de raiva, falará. O Antônio La Selva, ele veio me procurar hoje. Ameaçou a minha carreira, a minha vida. Ele alegou que se eu continuar perseguindo a família dele, vai fazer de tudo para me destruir. O pior é que agora ele já sabe que eu sou o pai do Danielzinho. A expressão da Lucinda se transformará em uma mistura de surpresa e preocupação. Ela se aproximará do Marino e vai segurar as mãos dele, demonstrando apoio. Marino, não podemos deixar que ele nos amedronte. O que ele fez é uma ameaça e um crime grave. E agora, você gostaria de ver a Irene se lascando e indo parar na cadeia? Vote nos comentários. Pessoal, tá aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clica nele para assistir e inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados da novela.